creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas. Olá! Estamos iniciando mais um programa, Um Coração para Amar. É o eco da Igreja Católica aí, na sua casa e no seu coração. Estamos nessa passagem do mês de setembro para o mês de outubro. O último dia de setembro, nós celebramos São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim e fez com que ela pudesse ser lida por todas as pessoas do Ocidente daquela época. E também no dia 1º de outubro, celebramos Santa Teresinha, a jovem carmelita que viveu em pura intensidade o Evangelho de Jesus. Agora, no próximo domingo, eu e você temos um compromisso muito sério: escolher os nossos representantes que irão governar a nossa cidade nos próximos quatro anos seguintes. Então, para isso, eu trago até o seu coração a palavra de Deus, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 19 a 20, e diz assim: quando subir ao trono real, escreverá para si esta lei, e a lerá todos os dias para aprender a temer o Senhor. Assim, não se eleve o coração acima dos irmãos e não se afaste da lei, nem para um lado, nem para o outro, e desse modo terá um longo reinado no meio de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um compromisso cristão, um compromisso de fé, um compromisso de católicos, de escolher com consciência e com coerência aqueles que irão nos representar no poder público, seja na esfera legislativa, seja na esfera do executivo. Então, para isso, é preciso compreender que a igreja não faz uma politicagem partidária, mas a igreja orienta sim os seus filhos para a política. E em Deuteronômio, a palavra de Deus vem nos dizer que aquele que assume o poder deve ler todos os dias a palavra de Deus, porque assim o seu coração será colocado em oração, e aquilo que ele fará para governar será a partir da vontade de Deus. Hoje, infelizmente, é triste a gente dizer isso, o Brasil tem um câncer, o câncer da corrupção, o câncer do mau caráter que assume o poder público em nome do povo, mas governa pensando em seus interesses. Nós como cristãos, temos o dever de escolher bem os nossos representantes. Não podemos vender os nossos votos, não podemos vender a nossa consciência. E aquele que compra voto e aquele que vende voto está em pecado mortal. Seja coerente com a sua fé, seja coerente com os valores do Evangelho e faça valer a pena o seu voto naqueles que nos governarão nos próximos 4 anos. E para falar disso, eu terei aqui no próximo bloco a presença do Geraldo Alves, que nos falará entre fé e política. Por isso nós vamos para um rápido intervalo e logo já voltamos. Por isso não saia daí. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Espírito Santo, vinde orar em mim. Fé e política, 2 temas de muita complexidade e 2 temas que precisam ser estudados e debatidos entre o povo de Deus e entre todos os cidadãos. E para isso eu tenho aqui um grande amigo, conhecedor da palavra de Deus, também conhecedor da política. Estou falando do meu amigo Geraldo Alves. Seja bem-vindo, Geraldo, ao programa Um Coração para Amar. Muito obrigado. Primeiramente, uma saudação muito cordial a todos os telespectadores. E eu me sinto muito honrado de merecer a sua atenção. Geraldo, as pessoas dizem assim:
política, religião e futebol não se discute, mas principalmente fé e política precisa sim de uma grande discussão, né? Como fazer essa síntese? Ora, a fé e política não só é possível serem conciliadas, mas, sobretudo, elas não podem ser dissociadas. Eu não posso separar, aqui eu sou um homem de fé, aqui eu sou um homem político. A política, ela é uma vocação de todo ser humano, né? Porque ela consiste no compromisso de trabalhar pelo bem comum e, sobretudo, pela construção da democracia. Portanto, é uma coisa de todos. Todos nós somos, queiramos ou não, políticos. E a nossa vida, então, ela tem de ter essa unidade, né? Eu não posso separar a fé das minhas ações. As minhas ações, sobretudo a ação política, ela é decorrência da fé que eu professo. Certo. E nessa relação, qual é a posição da igreja com relação à política? A posição da igreja é muito clara. A igreja, ela não tem assim uma política partidária, ela não indica candidato nem partido, porque a igreja se considera mãe de todos, né? Ela tem que acolher a todos e dar chances a todos, né, de praticar a sua política. Mas ela não se omite em oferecer a sua grande contribuição, que é orientando não só o povo, os candidatos, os eleitores, como também incentivando a participação dos leigos e leigas que sintam esse chamado de Deus para esse tipo de trabalho, né? E que queiram concorrer a um cargo eletivo, né? A igreja então incentiva isso. Certo. Eu sou um cristão que quero votar. Quais são assim, as qualidades que eu devo observar no meu candidato? Olha, para um voto consciente, né, e responsável, eu tenho que levar muito a sério a figura do candidato, né? Eu não posso me deixar levar pela propaganda, né, pelo grito, quem faz mais barulho, mais som é que vai merecer o meu voto. Não, absolutamente. Eu tenho que tranquilamente estudar o candidato e ver as suas qualidades. Uma das qualidades indispensáveis que é indispensável para um candidato é a honestidade, a transparência, né? Porque a autenticidade, né? Muitas vezes o candidato é uma pessoa durante a campanha, né? É aquela expansão de amabilidade com todo mundo e depois que se elege dá as costas para o povo, né? Então, e só vai voltar a virar para o povo daqui a 4 anos quando ele vai se interessar, se reeleger. Então esse candidato não merece o meu voto, né? E então é essa honestidade, transparência, retidão de intenção, saber que ele realmente tem a intenção de trabalhar pela comunidade e não em defesa dos próprios interesses, né? A coerência com seus princípios, com seus propósitos e suas promessas e, sobretudo, que ele seja reconhecido pela sua história de trabalho e de iniciativas em prol do desenvolvimento da sua comunidade, porque quem nunca fez nada pela comunidade não vai fazer também depois de eleito. Exatamente, muito boa reflexão. Geraldo, agora a corrupção é um câncer no Brasil, né? E a igreja é muito incisiva contra isso. Exatamente. A corrupção realmente nos deixa assim até desanimados, né? Muitas vezes, né? E a igreja sempre combateu essa corrupção. Haja vista que ela tomou a iniciativa de encabeçar aquela coleta de assinaturas, né, para a elaboração da lei da ficha limpa, né, de iniciativa popular. Mas, infelizmente, como isso não era do interesse dos políticos, né, esse trabalho de elaboração dessa lei foi sofrendo tanto descaso, tanta postergação, que quando foi promulgada já se julgou que ela não iria poder produzir os efeitos para as últimas eleições. E os candidatos notadamente, escancaradamente corruptos foram reeleitos, né? Estão aí exercendo o seu cargo, né? Culpa também do povo, que sabia que eles eram corruptos, no entanto votaram, né? Isso é uma realidade também, né? Se temos corruptos no poder, a responsabilidade também é nossa.
se temos corruptos, nós temos também os corruptores, né? Exato. O eleitor muitas vezes é um corruptor, aceitando propinas, aceitando vender o seu voto a troco de um par de chinelo ou de um saco de cimento. Isso é muito triste, né? O meu voto não tem preço, mas tem consequências. Né? E quais são os principais valores que o Dom Célio, na sua carta, mandou para as paróquias da diocese, orientando os padres, os líderes da igreja e o povo para essas eleições de 2012? Olha, a igreja, de um modo geral, sempre esteve muito preocupada com esses valores eternos e sagrados que ela sempre considerou como sendo básicos para a família humana, né? Desde que o ser humano existe sobre a face da terra. E um dos valores mais importantes é a família, né? A igreja anda muito preocupada com os ataques, a violência que se pratica contra esses valores familiares, né? E a igreja se preocupa muito também com a educação, com a saúde, com a segurança, né? Que são valores que estão aí relegados a segundo plano, né? Nós vemos a educação, por exemplo, que é básico para o desenvolvimento de qualquer país, de todo ser humano. A educação, os professores precisam fazer greve para obter não só melhores salários, mas também para ter condições que sejam pelo menos decentes de trabalho. Para eles e para os alunos. Para eles e para os alunos, né? Então, e um valor que a igreja sempre se preocupa é com a justiça social, né? É doloroso a gente ver tanta gente aí, uma camada grande da sociedade morrendo de fome, passando tanta necessidade, e os nossos políticos se locupletando, e muitas vezes por meios ilícitos, por meios corruptos, né? Isso é muito triste. E não basta ser apenas um candidato que está dentro da igreja e nem usar da igreja para chegar à política, né? Temos que fazer essa ressalva muito bem. Essa distinção. O Dom Célio chama a atenção para isso, né? As pessoas que exercem cargos assim evidentes dentro da igreja, né? Se ele quer ser candidato, ele deve tomar o cuidado de não misturar as coisas, de não se servir do púlpito, né, para se promover politicamente, né? Tem que ter muito cuidado e cabe aos párocos aí decidir, né, se o candidato vai permanecer naquele cargo que ele está exercendo na igreja durante a campanha ou se ele deve se afastar, para não misturar as coisas. Verdade, essa distinção faz um bem muito grande. Muito grande. Tanto para a política quanto para a igreja. Para a igreja, para a igreja não se envolver, né, de uma maneira muitas vezes comprometedora. Geraldo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por essa elucidação, que de fato o nosso povo saiba votar na semana que vem e escolher bem os representantes que irão nos governar nos próximos 4 anos. Eu que agradeço essa oportunidade, né, e conclamo a todos a que nós saibamos votar realmente com sinceridade, com lealdade, com honestidade, com consciência, né? Porque é através do nosso voto que nós vamos poder mudar essa situação, né? E votar com esperança. Nós temos de ter a esperança de mudar a situação e de restituir à nossa política a credibilidade que ela perdeu. Ok, obrigado mesmo. E eu indico para vocês o livro Filosofia e Política na Formação do Educador. É uma organização do Giovanni Semeraro, da editora Ideias Letras. Vale a pena, é uma boa discussão sobre política e uma política ética. Você pode adquirir na Livraria Nobel. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida voltaremos com a adoração eucarística para que você e nós possamos colocar o nosso coração em oração e rezar pelas eleições a semana que vem. Então, não saia daí que já já a gente volta. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma. Vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós.
Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor, passa neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinais. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti. E em casa, nos hospitais, estabelecimentos comerciais, presídio, asilos, creches. Senhor, entra. Faça morada nesse lar, nesses lugares. Nós abrimos as nossas portas de nossas casas, famílias, do nosso coração. Precisamos sempre de Ti. E como é bom saber que existe um Deus que caminha no meio de nós, faz morada em nós, reina em nós, cuida de nós, nos ama demais. Nós acreditamos, Senhor, que Tu és vivo e verdadeiro, presente nesta sagrada Eucaristia. De Ti emana raio, Senhor, de graças, de bênçãos a todas as pessoas que nesse momento se abrem a Vós. E nós acolhemos pela fé, a Vossa misericórdia e o Vosso amor. E queremos de fato, Senhor, entregar a nossa vida totalmente a Vós. Reina, Senhor, sobre cada um de nós, sobre os nossos problemas, sobre as nossas alegrias, dificuldades. Estás aqui, Senhor, para nos curar, nos salvar. O impossível nós sabemos que Tu podes realizar em nossa vida, meu Deus. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos Teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por Ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por Ti. Deus só não é capaz de deixar de Te amar. A maravilha, Senhor, de saber que somos amados por Vós. Isso conforta o nosso coração
E também é momento de libertação, porque muitas vezes nós não temos amor por nós mesmos. Ficamos na dependência de carinhos alheios ou de determinada situação para sermos felizes e gostarmos de nós mesmos. Mas diante de vós nos reconhecemos como amados, filhos queridos, irmãos em Ti. E isso é motivo de libertação, de salvação. Por isso me abro, Senhor, nós nos abrimos totalmente ao vosso amor. Acolhemos o vosso amor por cada um de nós. E como o seu amor cura, faz milagres, nós encomendamos a cada doente, a cada enfermo, a cada pessoa que nesse momento sofre, que elas sejam curadas ou confortadas por vossa presença infinita. Também pedimos por todos aqueles que de alguma forma pedem orações por dificuldades que passam, seja no seu relacionamento conjugal, seja familiar também, no local de trabalho, com pessoas a quem convivem. Senhor, que o Teu amor penetre o coração de todos eles. Reine o amor por todos e eles aprendam de Ti como devemos amar. De modo especial, nós hoje colocamos nas vossas mãos a família Pereira, lá do sítio Engenho de Serra, no município de Itumirim. Seu Antônio Dorato Pereira, que pede orações e gosta muito de estar diante de vós nesse momento. Ele que faz o pedido por seus irmãos José Afonso Pereira, João Antônio Pereira, Tomás Pereira, Aparecida de Nazaré, Maria Rosária Pereira Reis e família, por seu sobrinho Ramon Pereira Reis. Encomendamos a eles e a todos aqueles que de fato nos pedem oração, Senhor. Que eles recebam a cura de vós, porque é sublime demais estar diante de vós no vosso amor. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. E nessa bênção, Senhor, nós pedimos por cada pessoa que nesse momento está aí diante de vós, por todos os seus problemas e sua família também, por cada lar que abre as portas para acolhê-lo, também nos quartos, nos hospitais, nas celas, nos presídios, nos asilos também, nas creches, lá onde nesse momento as pessoas estão trabalhando, muitas comprando, se divertindo. Estais aí, Senhor, diante de cada um deles, e eles todos querem a vossa bênção e a vossa proteção. Por todos aqueles que se encomendaram às nossas orações, por todos aqueles que estão enfermos, por cada intenção que nós temos no coração, nós te pedimos a vossa bênção e a cura, Senhor, física, espiritual, psíquica, emocional de cada pessoa que precisa de Ti. Por essa bênção, Senhor, curai-os.
Deus é capaz de trocar. Tenho certeza que essa adoração foi uma bênção na sua vida e no seu coração. Espero que você possa votar com consciência e com dignidade, pensando no bem público, pensando em colocar no poder aqueles homens que irão fazer a diferença, governar o nosso país com a palavra de Deus em seus corações. Também estamos no mesmo missionário, que você se decida mesmo a ser o missionário do Senhor e a pregar a sua palavra a todas as pessoas que nesse momento precisa de uma oração, precisa de uma palavra amiga, precisa de um consolo. Um grande beijo no seu coração e que Deus te abençoe. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador.